Credo. Tudo bem, então vamos começar. Eu preciso fazer a introdução? Não, né? Não. Obrigada. Então hoje nós vamos começar a nossa aula de dons. E antes de começar a aula de dons, a gente vai contextualizar. Porque a gente tem que dar uma contextualização para a gente entender o que a gente vai falar hoje. Deus tem uma obra a fazer aqui na Terra. Ele está fazendo uma obra aqui na Terra. E eu fiz uma pergunta, né, a vocês já responderam, e a gente vai ler lá em Mateus 28:19 para saber qual é a obra que Deus está fazendo aqui na Terra. E Mateus 28:19 diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse versículo nos mostra que a obra que Deus está fazendo aqui na Terra é fazer discípulos. Só que discípulos não são só pessoas salvas. Discípulos são pessoas salvas e transformadas para serem iguais a Cristo Jesus. Então, Deus não está só salvando pessoas, Ele está salvando pessoas e de glória em glória, transformando essas pessoas para que cada vez mais elas sejam parecidas com Cristo. E neste versículo de Mateus 28:19, Jesus não está só dizendo que a vontade de Deus é fazer discípulos, mas Jesus está nos convidando a cooperar com Ele em fazer discípulos aqui na Terra. Então, Deus, Ele não trabalha sozinho. Por mais que Ele não precise da ajuda de ninguém, Ele, em sua infinita graça, nos convida a cooperar com Ele na obra que Ele faz aqui na Terra. Então, Deus trabalha com cooperadores aqui na Terra. Então, a gente, como cristãos, como filhos de Deus, estamos cada vez mais de glória em glória sendo transformados para sermos igual a Cristo, mas também estamos sendo usados para transformar outras pessoas para serem iguais a Cristo. E assim, estamos servindo uns aos outros nesse chamado de fazer discípulos. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Ok. Então, para fazer discípulos, Jesus, Deus, vai nos usar em diversas áreas e de diversas formas diferentes, certo? E é nessas áreas e dessas formas que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente entrar nessas áreas, né, nessas formas de Deus nos usar, a gente vai entender uma coisa. Hoje em dia, em muitas igrejas, não em todas, né, ou não é todo cristão que pensa dessa forma, mas muitas igrejas têm a visão do título, que é o quê? O ser pastor, o ser evangelista, não é um chamado, não é algo que Deus me chamou para fazer, é na verdade um cargo que eu tenho dentro da igreja, um cargo de liderança dentro da igreja. Então, muita gente pensa que é o seguinte, o pastor, ele é aquele líder da igreja. Ele é aquele que vai lá todo domingo para pregar na igreja e liderar a igreja, liderar, né, os irmãos. Os pastores ali da igreja são aqueles que estão liderando a igreja, são aqueles que estão, né, pregando a palavra e tudo mais. Então as pessoas têm muita visão do cargo, né? O cargo é uma posição que eu tenho dentro da igreja. Então é assim que as pessoas enxergam hoje essa questão de ser pastor, de ser evangelista, de ser profeta. É uma posição que eu tenho dentro da igreja. Não é exatamente um chamado, uma área em que Deus me usa. Não é isso. Então a gente tem que entender que a Bíblia não nos dá cargos, ela não nos dá posições, ela nos dá chamados. Ela nos dá áreas onde Deus quer nos usar para cumprir o chamado dele de fazer discípulos. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo não é só braço, não é só mão, nós vamos ler isso daqui a pouco. O corpo não é só braço, não é só mão, não é só perna. O corpo é feito de diversos órgãos diferentes que servem para coisas diferentes. E é isso que nós somos. Tem gente dentro do corpo de Cristo que é mão, tem gente dentro do corpo de Cristo que é perna. E eles fazem determinadas funções. Para quê? Para que todo mundo cresça dentro do corpo e para que mais pessoas sejam incluídas neste corpo. Amém? Então agora vamos começar com a perguntinha, como é de prática aqui na Sarça.
qual é a diferença, lembrando que a nossa aula é de dons, qual é a diferença entre dom espiritual e dom ministerial? Pode chutar, não tem problema não. Pode chutar, Nossa! Se ninguém quiser chutar, eu vou falar. Alguém quer chutar? Não? Os ministeriais são 5. Porque é o pastor, apóstolo. Não são só 5, não. Mas esses são os principais. Vamos colocar assim. Vamos lá. Então, vou responder. Dom ministerial fala do seu, como o Coutinho falou, ministério. É basicamente a sua área de atuação dentro da obra de Deus. Por exemplo, vamos pensar numa obra, literalmente uma obra mesmo, uma obra. Dentro da obra existe área de atuação, não é? Tem a área de atuação do pedreiro, tem a área de atuação do engenheiro, tem a área de atuação do arquiteto, tem a área de atuação do ajudante de pedreiro. Então, eles atuam em áreas diferentes para fazer a construção. Da mesma forma, é o dom ministerial. O dom ministerial é a sua área de atuação dentro da obra de Deus, ok? E o dom espiritual é a sua capacitação, a capacitação que Deus te dá para cumprir a sua função dentro da área que Deus te deu, para cumprir o seu dom ministerial, ok? Então vamos colocar o mesmo exemplo da obra que eu dei anteriormente. O pedreiro, ele precisa ter o quê? Força. Ele precisa ter bastante força, né? Porque ele vai pegar muito peso. Eu não sei mais o que o pedreiro precisa ter, porque eu não entendo de obra, mas o que eu posso pensar aqui é que ele precisa ter força, porque ele pega coisas muito pesadas durante o dia. Ele também precisa aguentar bem o calor, porque ele trabalha debaixo do sol, né? Ele precisa ter muita paciência, ter muita resistência. O engenheiro precisa ter muito conhecimento, porque ele precisa saber bem que aquele prédio que ele está montando ali, a planta não vai cair. Ele precisa saber bem os fundamentos, tudo mais, como vai ser construído. E arquiteto, por exemplo, também não entendo muito do que o arquiteto faz, né? Mas eu creio que ele precisa ter uma noção de design, ter uma noção de tipo, o cliente chega e fala, eu quero isso, isso e isso. Aí o arquiteto fala, não dá para fazer isso por causa disso e disso, mas a gente pode fazer isso aqui para deixar mais bonito, para deixar mais arejado, para entrar mais luz, para nananã. Então, o arquiteto tem que ter essa habilidade. O pedreiro precisa ter outros tipos de habilidade. O engenheiro precisa ter outros tipos de habilidade para cumprir a sua função. Então, isso são os dons espirituais. Os dons espirituais são a capacitação que Deus vai te dar para cumprir bem o seu dom ministerial, para cumprir bem a sua área de atuação que Deus te colocou na obra dele. Tá dando para entender até aqui? Ótimo. Então agora a gente vai aprender sobre esses dois dons. Primeiro a gente vai aprender sobre o dom ministerial. Por quê? Porque ele é a base, né? O dom espiritual é como se fosse o que vai te ajudar a cumprir o dom ministerial. Então primeiro a gente precisa aprender sobre o dom ministerial. E aí a gente vai abrir lá em Efésios 4:11. É ministerial ou espiritual? Espiritual. Você tinha falado que era ministerial no começo. Repete pra mim, qual é o último que eu falei? Você tinha falado, os dons ministeriais são esses. Aí você começou a dar os exemplos. Aí depois você falou que era espiritual. Não. Eu dei o exemplo de uma obra. Por exemplo, na obra tem as áreas de atuação. Por exemplo, o engenheiro é uma área de atuação. O pedreiro é outra área de atuação. O arquiteto é outra área de atuação. E cada um deles precisa ter habilidades diferentes para fazer bem a sua área de atuação. As habilidades que são os dons espirituais. Exatamente. E a área de atuação é o dom ministerial. Então, a gente vai abrir em Efésios 4:11. Se abrirem, por favor, diga amém, porque eu não sei se vocês abriram. Amém? Abriu, Yasmin? Beleza, vamos lá então. Diz assim,
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos lá, a gente vai ir por partes aqui para a gente entender melhor. Ele começa dizendo que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E qual é o objetivo de ele conceder esses dons para cada um? Está falando no texto. Isso, exatamente. O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Então, o objetivo final é fazer discípulos, é fazer pessoas maduras, pessoas como Jesus Cristo. E esses chamados, eles vão estar atuando por esse objetivo. Por quê? Muita gente acha... Primeiro eu vou falar sobre cada um, que aí depois a gente vai voltar nisso, porque senão vai ficar confuso. Primeiro eu vou começar pelo apóstolo. Aqui a gente vai dar muito exemplo de obra, porque funciona muito bem. O apóstolo é aquele que tem uma visão do todo. Vamos supor que é aquele que estrutura as coisas. Então, o apóstolo é aquele que tem a planta da obra e ele vai estruturar toda aquela obra. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não ficava em um lugar só. Ele ia plantando igrejas e estruturando essas igrejas, certo? Por isso ele era um dos apóstolos, né? Ele ia plantando e estruturando essas igrejas, organizando essas igrejas, mantendo essas igrejas bem, essas igrejas organizadas, essas igrejas dentro do, não vou dizer do padrão, né? Mas assim, ele ia estruturando, ele ia plantando, ele ia fazendo nascer, né? Essas igrejas. Então, o apóstolo é aquele que tem a planta, ele é aquele que tem a visão do todo, é aquele que tem a visão de estrutura de tudo. Ele vai ir estruturando, ele vai ir vendo como aquilo deve funcionar. Esse é o apóstolo. Deu para entender mais ou menos? Ele, como se fosse um engenheiro, mais ou menos, vamos colocar assim, né? Eu acho que é um engenheiro que faz isso dentro de uma obra, né? Depois vem o profeta. O profeta... ele é como um inspetor de qualidade. Então, ele vai ver se aquela obra está indo pelo caminho certo. Ele vai inspecionando tudo e vai ver se essa obra está indo pelo caminho certo, se essa obra não está se desviando do foco, se desviando do caminho, se aquilo que o apóstolo, né, estruturou está indo tudo corretamente segundo a planta, está indo tudo corretamente segundo o plano. Então, o apóstolo, quando ele vê que tem alguma coisa indo fora do eixo, que aquela igreja está indo fora da curva, né, fora do caminho, ele vai vir e trazer a igreja de volta para o caminho. Por isso, o apóstolo é um dos que exorta. Profeta, perdão. Por isso, o profeta, ele é um dos que exorta, por exemplo. Por quê? Porque o objetivo do profeta é fazer com que tudo fique direitinho segundo a planta, segundo o caminho certo. Esse é o objetivo do profeta. Ele é o inspetor de qualidade. Tá todo mundo entendendo? Ok. O evangelista é quem vai trazer os materiais, né? Ele vai trazer mais materiais, mais trabalhadores para aquela obra. Mais clientes, exatamente.
Então, esse é o objetivo do evangelista, ele vai trazer mais. Então, dentro da obra de Deus, o evangelista é quem ganha mais almas, quem traz mais almas para Cristo, quem traz mais pessoas, né, para que se tornem discípulos de Jesus. Esse é o evangelista. O profeta é aquele que vai ver se a igreja está no caminho certo, se a igreja não está se desviando do foco, não está se desviando da palavra que Deus está dando para ela. O apóstolo é aquele que vai deixar a igreja estruturada, é aquele que vai ter uma visão maior sobre aquela igreja, sobre o objetivo daquela igreja, quais são as metas que aquela igreja tem que alcançar, que Cristo deseja para a igreja. E o pastor é aquele que vai cuidar de cada pessoa. De cada, vamos supor, dentro de uma obra, ele vai cuidar de cada funcionário para ver se cada funcionário está tudo bem com você. Como é que você está indo? Você está conseguindo trabalhar bem? Você não está tendo um burnout, não? Você está bem? Então, dentro da obra de Deus, o pastor, ele é aquele que vai cuidar de cada ovelha, ele vai cuidar de cada irmão, ele vai ouvir aquele irmão, vai aconselhar aquele irmão, vai ajudar aquele irmão, ele vai acompanhar aquele irmão de perto. Se você parar para pensar, os outros que a gente citou até agora, o apóstolo, o profeta, o evangelista, ele vai se preocupar um pouco mais com o todo. Mas o pastor não, ele vai se preocupar com cada indivíduo ali, particularmente. Ele vai dar uma atenção maior àquele indivíduo, vai cuidar mais daquele indivíduo. Esse é o pastor. Como os pastores, né, de ovelhas, que cuidam individualmente de cada ovelhinha, ver se ela está bem, se ela não tem nenhum carrapicho, ele vai tirar os carrapichos dela, ele vai limpar ela, vai deixar ela uma ovelha bonita, uma ovelha sadia, uma ovelha gorda, entendeu? Ele vai cuidar daquela ovelha para ela ficar muito boazinha. Essa é a função do pastor. E por último, o mestre. O mestre é aquele que vai ensinar. Então, o mestre, ele vai ensinar, dar a palavra de Deus. Ele vai ter uma facilidade maior de ter revelações da palavra, de entender a palavra de forma profunda. Ele vai ter uma facilidade melhor de ensinar a palavra de forma que as pessoas entendam aquela palavra. Ele vai trazer ali aquele alimento para as pessoas irem crescendo em revelação, em entendimento da Bíblia e da palavra de Deus. E tudo isso em conjunto vai cooperar para o amadurecimento da igreja, o amadurecimento dos santos. Porém, a gente vê aqui que antes de Jesus dizer o objetivo final, que é até que todos cheguem à unidade da fé, à maturidade, ele diz outra coisa antes, não diz? Ele diz assim no 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a principal função do pastor, do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista, não é evangelizar, não é profetizar, não é pastorear. A principal função é aperfeiçoar os santos no seu serviço. Então, a principal função do pastor não vai ser pastorear, vai ser ensinar os outros a pastorear, para que eles possam desempenhar o seu serviço corretamente. Por quê? Porque o pastor, ele sabe pastorear como ninguém. Então, como ninguém, ele vai saber ensinar aos outros a pastorear. O evangelista, ele sabe como ninguém como evangelizar. Então, ele vai ensinar os outros a evangelizar. E assim, todo mundo vai desempenhar um bom serviço dentro da obra de Deus. E todo mundo vai fazendo aquele fluxo de fazer discípulos uns aos outros, porque todo mundo vai saber evangelizar, pastorear, profetizar, ensinar, todo mundo vai saber. O evangelista em si, ele vai ter uma medida maior para ensinar os outros como fazer, mas todo cristão vai ser usado nessas 5 áreas. Todo cristão em algum momento vai pastorear, todo cristão em algum momento vai evangelizar, todo cristão em algum momento vai profetizar, vai trazer alguém para o caminho certo. Todo cristão em algum momento vai ver, cara, essa pessoa está desviando do foco, Deus falou aquilo para ela e ela simplesmente se esqueceu. Não, eu vou lá lembrar ela, eu vou lá exortar ela. Todo mundo em algum momento vai evangelizar alguém, todo mundo em algum momento vai ter uma visão do objetivo. Gente, não, mas o objetivo que Deus tem para nós é isso, isso e isso, tá?
calma aí, vamos seguir o nosso objetivo. Todo mundo em algum momento vai ensinar alguma coisa. Não, eu estou percebendo que fulano não está sabendo o que é oração. Deixa eu ensinar para ele aqui o que é oração, porque eu aprendi o que é oração do mestre. Eu aprendi, o mestre me ensinou o que é oração. Então, quem tem o chamado de mestre, ele vai principalmente ensinar os outros a ensinar. Ele vai ensinar porque ele é muito bom nisso, mas ele também vai ensinar os outros a como ser mestre. E assim todo mundo é edificado e também é desenvolvido para edificar. Tá dando para entender aqui? Então, por isso que eu falei no início que a obra de Deus, ela não é feita de posições dentro da igreja, de cargos dentro da igreja. Por quê? Porque Deus quer essa questão de uns aos outros. Então, todo mundo vai servir uns aos outros, todo mundo vai edificar uns aos outros. Deus quer isso, essa questão de uns aos outros. Não a questão de eu estou acima de você e você só recebe de mim. Não, todo mundo vai ser servo uns dos outros. Por isso que Deus diz que aquele que quer ser maior, esse que sirva. Porque o menor no meu reino é o maior, ou seja, o servo é aquele que é grande. Ah, tá, vocês estão, eu achei que vocês estavam parados. Beleza. Então, por isso que Deus diz que o servo é aquele que é grande. Por quê? Porque o reino de Deus, a obra de Deus é feita de servos, que vão servindo e edificando uns aos outros. Por isso que a principal função desses 5 chamados é ensinar. Por quê? Para todo mundo edificar uns aos outros. Amém? Tá dando para entender aqui? E edificando uns aos outros, a gente cumpre o chamado de Deus, que é fazer discípulos. Então, agora a gente vai abrir em Romanos 12, 3, porque a gente vai ver outros tipos de chamados ministeriais. Esses aqui são os principais chamados ministeriais. Vamos colocar que eles são os chamados fundamentais para que a obra de Deus avance. Mas, além desses, existem outros chamados ministeriais também, que estão descritos em Romanos 12, a partir do verso 3. Detalhe, você tá com muita unção. Obrigada. Vamos. Só ligar a câmera. É absurdo, tava antes ela ligar a câmera. Vou esperar a Gabi coisar aí, que aí ela pode sentar. Quer um Não, tá não. colocar aí? Não, quero não. Dom ministerial, viu? Já comigo. Porque Ai, eu vou falar disso. Eu tive uma. Deus me lembrou de um negócio, de um exemplo super legal. Eu também queria entender essa parte. Não, vou falar ainda. Ah, tá, você queria entender essa parte. Qual? Aí, pelo menos, Ah, tá. É porque ontem Deus me lembrou de um exemplo super legal da Bíblia que fala sobre diaconia. Tá bom, tá bem? Era isso mesmo. Ele era diácono dentro da igreja. Não, diácono, mas ele era copeiro. Eu vou falar o que ele fazia. Não sabia, não. Sem spoilers, que eu ainda vou chegar lá. Vamos lá. Neemias também era copeiro. O dom ministerial. Como você entendeu? Não, amor, diácono. O diácono é dom? Faz brincadeira. Dom ministerial. Aí daí continua. Vou explicar. Não pode o marido usar isso de desculpa pra não lavar a louça, tá bom? Não, que isso. Minha filha, eu vou te explicar, você vai gostar, viu? Romanos 12, 3. Vamos abrir Romanos 12, 3 para a gente ler os outros dons ministeriais. Tem 2 dons ministeriais aqui, gente, que eu não vou saber explicar para vocês, que o Matheus não me respondeu a tempo. Então, eles vão ficar de fora, porque eu não vou saber explicar, então eu não quero tentar explicar e aí dar um entendimento errado para vocês. É melhor ficar sem explicar e depois a gente fala na sarça ou em outra reunião. É 12 o quê? 12, 3. Ela do profeta, você tá falando? Não. Mas antes de a gente ler 12, 3, eu vou ler outra coisa para vocês que não precisa abrir. Aqui, tem que ficar realmente tudo fechado, ó. Não posso abrir nenhuma porta. Até se chegar alguém lá fazer barulho, Eu pensei nisso. tem cachorro também. Porque todo mundo tá brilhando, né? É, eu estou brilhando. A Thaís, então, tá...
nem imaginava que lá vinha Mas eu também Jesus não lá. gosto. Sabia não? É porque tá abafado. Pra mim não, pode ver. Eu acho que não vai fazer tanta É porque diferença. assim, Vocês indo eu, assim, hoje pra mim eu pensava que o ar só vinha aqui. Não, Ele é fechado. é porque torna o ambiente fresco. pronto, era a verdade. Vamos lá. Eu vou ler aqui rapidinho 1 Pedro 4,10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que eu queria explicar aqui é que, às vezes, a gente tem uma pré-definição na nossa cabeça do que um pastor faz, de como Deus usa um pastor, de como Deus usa um evangelista, de como Deus usa alguém. Só que Deus, Ele nos usa de forma multiforme, na multiforme graça, como Ele falou, como diz 1 Pedro 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus, Ele é multiforme em sua graça, Ele pode nos usar em uma mesma área de diferentes formas. Por exemplo, um evangelista, ele não evangeliza só na África. Às vezes você pode ser um evangelista, só que Deus te usa nos seus trabalhos, no seu trabalho. Então, às vezes, Deus vai te colocar em um trabalho e aí você vai evangelizar naquele trabalho. E aí, quando o seu objetivo naquele trabalho deu certo, chegou ao fim, você cumpriu o seu propósito naquele trabalho. Deus te tira daquele trabalho e coloca em outro, porque agora no seu outro trabalho você vai ser usado por Deus para evangelizar naquele outro trabalho. E assim... Eu tô desempregado também. É porque Deus me deu esse exemplo ontem, quando eu estava lendo a aula. Não, foi porque realmente Deus me deu esse exemplo ontem, quando eu estava lendo. E aí eu fui falar, mas não tem nada a ver, eu não pensei em você não. Eu não calculei, só veio a calhar. Só veio a calhar, ok? Mas, tipo assim, eu pensei isso, que às vezes a gente pensa, por exemplo, evangelista só na África, só nesses países. Não, você pode ser evangelista em diversos trabalhos diferentes. Você cumpriu seu objetivo ali, agora você vai para outro. Você cumpriu seu objetivo ali, agora você vai para outro. Exatamente. Ou o apóstolo, né? Ou, por exemplo, eu. Vou dar o meu exemplo. Eu creio que eu tenho, sim, um chamado de mestre. Eu sou mestre, mas eu sou mestre aqui, mas eu também sou mestre em outra igreja. Então, eu sirvo as crianças em outra igreja, mas aqui eu estou servindo adultos. Então, é a multiforme graça de Deus. Deus nos usa na mesma área de diferentes formas. Então, é porque às vezes a gente tem um conceito só na nossa cabeça. E aí, quando a gente vê outro conceito, a gente despreza. Por quê? Não, é impossível que seja Deus, porque não é o conceito que está na minha cabeça. Mas não, pode ser de Deus sim. Por quê? Porque Deus usa de formas diferentes. Só não é de Deus se é contra a Bíblia. Aí não é de Deus, não. Mas, se é de uma forma diferente, pode ser de Deus, porque Deus é multiforme. Porque as pessoas são diferentes, ninguém é igual. Todo mundo é único, a gente pode ter semelhanças. Mas não existe outra Thaís do Santos Silva, não existe outra Yasmin Anjá dos Santos, não existe outro Aleph, não existe outro de nós. E cada um de nós é diferente. Então, para pessoas diferentes, existem formas diferentes de ser alcançados, formas diferentes de ser ensinados, formas diferentes de ser tratados por Deus. Fala, Naila. Não, igual um exemplo também de chamado. Igual o meu é pastoral. Aí, tanto aqui como lá também, lá no antigo serviço, no final, eles me descreveram como um pastor, mesmo que eles não saibam que para eles um pastor é aquele que prega na igreja. Mas para mim, pelas características que eles me falaram que eu tinha lá, e o que eu gerei no ambiente, o que eles quiseram continuar cultivando naquele ambiente, foi um pastoral, que é o cuidar, que é o acolher, que é a empatia, que é o aconselhar, que é o chamar a atenção na hora certa, entendeu? Sim. Então dá pra fluir realmente de várias formas. Inclusive, por isso que eu comecei falando do cargo. Por quê? Porque muita gente acha que o pastor é só aquele que prega no domingo e depois vai embora. Na verdade, não. Isso não é o pastor. Geralmente, quem prega é o profeta. Por quê? Porque na pregação, uma pregação é completamente diferente de uma aula, gente. Uma aula é algo para ensinar alguma coisa. Uma pregação é algo para exortar, para consolar, para te motivar. Tem duas pregações que eu ouvi no Renovo do ano passado que eram completamente diferentes. Uma era completamente uma pregação
e outra era completamente uma aula. E você percebia isso muito bem, a diferença entre as duas. Então, geralmente quem prega, na verdade, é o profeta, porque na pregação ele vai exortar, ou ele vai fazer uma consolação, ou ele vai motivar alguém, vai levar a gente ao caminho certo, né? Geralmente quem prega é o profeta e não o pastor. Mas com o conceito de títulos hoje em dia, isso se perde. E aí as pessoas, elas se tornam assim, eu vou para a igreja só para receber algo daquela liderança, daquela pessoa que está naquela posição e pronto. Mas o trabalho do pastor também envolve a exortação? Porque, Sim. assim, igual quando o Salmo 23 fala da vara, que o pastor usa com a ovelha. Vara e Sim. cajado, né? O pastor vai ser usado nisso, sim. Até assim, Opa, uma tá errado função tipicamente de profeta também se vê no... Sim, é claro. Porque ele Até vai ter que porque, fluir em todos. até porque a gente pode fluir em todos, mas o principal do pastor não é te ensinar a exortar, é te ensinar a cuidar. É te ensinar a, tipo, poxa, eu tô vendo que essa pessoa aqui, ela tá com esse problema. Eu vou aconselhar ela na melhor maneira que ela pode começar a tratar isso e trabalhar isso dentro dela. Por exemplo, uma pessoa que está com uma raiz de rejeição dentro dela, algo assim, o pastor vai ir aconselhando, vai ir cuidando daquela pessoa, uma pessoa muitas vezes rejeitada por outras pessoas, rejeitadas pela igreja. Ele vai ser perseverante, vai ser paciente, vai repetir mais de uma vez. Ele vai correr atrás daquela pessoa, vai lá cuidar dela. Não, ele vai correr. Não, eu percebi que você estava meio tristinho. O que aconteceu? Pode se abrir comigo, fala comigo. Ele geralmente vai ser a pessoa que vai correr atrás daquela pessoa. Igual o pastor, a ovelha vai estar lá nos cafundé. O pastor vai lá buscar ela. Esse é um pastor. O apóstolo, o profeta, não vai se preocupar tanto com isso. Porque o profeta ele vai estar preocupado com o todo. Com a igreja como um todo. Ele vai ser todo. O pastor, ele pode exortar sim, mas geralmente ele vai exortar uma pessoa só. É mais comum. É mais individual. É porque hoje em dia na igreja a gente tem outro formato completamente diferente da igreja primitiva. Então acaba que acontece sim a questão de servir uns aos outros, mas o pastor hoje em dia é muito mais como um líder do que como um chamado pastoral. Por isso que geralmente é ele que prega. É ele que coisa, mas, por exemplo, o pastor Pedro Estrela, da igreja lá de BH, da igreja Minha Igreja na Cidade, ele é mais um mestre. As pregações dele são muito assim, de ensino. Muito mais de ensino do que uma pregação de exortação, uma pregação de consolação, de motivação. São muito mais pregações de ensino mesmo. Eu também, quando eu vou falar, geralmente eu ensino. Eu não sou muito boa em consolar alguém, em exaltar alguém, é muito difícil. Até quando eu vou falar alguma coisa com alguém, tipo, você está passando por uma situação difícil, eu chego, mas a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então, não, eu sou mais assim, entendeu? Já um profeta... Ela identifica já o sofismo e já fala, isso, isso e isso. Ela não tenta entender o ambiente, a pessoa... O que ela está sentindo. Qual é o momento dela nesse momento? Será que é o momento de ensinar ela alguma coisa? Talvez não. Isso que a Bíblia diz. Talvez seja o momento só de abraçar ela, de ouvir ela falar. Eu não vou pensar muito nisso. Às vezes eu não penso muito, mas um pastor vai pensar. Igual teve uma vez que, por exemplo, a Thaís, eu falei, nossa, a Yasmin tá meio caidinha, eu tenho que mandar mensagem pra ela. Não posso esquecer, falei assim. A Thaís é mesmo, a gente tem que mandar mensagem pra ela, como que ela tá. Falei assim, é verdade. Aí daqui a pouco eu mandei mensagem pra ela. Aí ela falou assim, nossa, Nádia, eu tinha esquecido que a gente ia mandar mensagem pra ela. Nossa, eu fiquei, caralho. Não, na verdade nem passou pela minha cabeça mandar mensagem pra Yasmin. A Nara que depois falou bem assim, a Nara que mandou mensagem pra Yasmin, e aí ela mandou mensagem no nosso grupo, e aí eu mandei mensagem do privado pra Naila e falei, nossa, Naila, que legal que você mandou mensagem pra ela, porque eu não pensei nisso. A Naila pensou, eu não pensei. Eu só, a Yasmin também... na cabeça, eu tenho que falar com fulano, enquanto ele não falar, ele vai... Enquanto ele não falar, aquilo lá, Deus, eu quero lembrar, nossa, tem que falar com fulano, tal coisa. Eu simplesmente esqueci. Na próxima vez que eu visse a Yasmin, eu ia falar, e a Yasmin, como tá? Tipo isso.
minha humanidade é Faz sempre carinho, não. hostilizar os outros. Mas eu não tô conseguindo. Mas eu não tô Eu chego na conseguindo. hora de falar, eu penso, vou hostilizar demais. Eu chego na hora, aí Deus fala. Eu vou chegar falando assim. Por exemplo, eu tava sendo muito hostil nas mensagens. Eu fiquei 40 minutos digitando. Porque eu digitava o negócio, aí Deus. Não. Aí eu apagava tudo, escrevia de uma forma diferente, aí Deus. Não. Aí eu apagava tudo, escrevia tudo diferente, até que deu certo. Aí eu fui olhando e falei, Deus, pra mandar ele. Foi um tiro de qualquer forma, mas foi um tiro mais suave. Eu tirei nos hostil. Foi. Aí você Cheiro sabe falar, de mas de uma forma graça. menos hostil. Vai atordoar, não vai matar. Doeu. Só não matou. Só não matou. Mas, por exemplo, semana passada, a Naila foi usada em profecia, como uma profeta. A Naila foi usada no sentido de ser profeta. Por quê? Porque ela me lembrou que eu estava saindo do caminho que Deus tinha falado para mim. Eu estava ignorando o que Deus tinha falado para mim, estava indo por um caminho que Ele não queria. Ela agiu como uma profeta. Por quê? Porque todo mundo vai agir em todas as áreas, mas tem gente O profeta que... do fiscal. Exatamente. Só que tem gente que vai ter exatamente, especificamente aquele chamado. E ele vai ser muito, mas muito, muito, muito bom naquele chamado. Por quê? Porque ele vai ensinar todo mundo a como exercer aquele chamado. Então vamos agora para Romanos 12, 3, que a gente vai ler outros dons ministeriais. Qual que você não vai ler? Eu tô curiosa. Os dois últimos. Não, eu vou ler, mas eu não vou explicar porque eu não entendo direito eles. E quais são os dois? A gente vai ler agora. Ah, tá. Todo mundo abriu? Vamos ler então? Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui ele está falando o que eu falei no início da aula. Nós somos um só corpo com Cristo, mas somos diferentes membros. Então nós temos diferentes funções dentro do corpo de Cristo. E assim o corpo de Cristo vai se tornando um corpo saudável. Continuando. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, gente, eu vou falar sobre alguns, que é os alguns que eu tenho domínio para falar. Vamos falar sobre profecia, que já está, vocês já entenderam. Depois em ministério. Ministério aqui vai falar sobre diaconia. E eu vou dar um exemplo muito legal de diaconia que eu lembrei ontem lendo a aula, que foi Estevão. Estevão, ele foi alguém... Naquela época existiam muitas viúvas. E aí elas ficavam meio que isoladas, deixadas de lado, né? Quando eles iam repartir os pães, quando eles iam repartir, né, as coisas para as pessoas comerem, elas meio que ficavam deixadas de lado, porque elas eram sozinhas. Então, para se preocupar, obviamente, com as viúvas, eles levantaram, acho que 7 pessoas. E o interessante de pensar nisso é que, eram só 7 pessoas para entregar coisas para as viúvas. Só que, tinham que ser pessoas que tinham Espírito Santo, pessoas irrepreensíveis, pessoas isso, pessoas aquilo outro, para entregar coisa para viúvas. Ou seja, até em algo simples, era algo grandioso. Era algo que é honroso. Não era algo, por exemplo, porque hoje em dia a gente detalha muito o visível. Mas não, para eles, só de você ter a responsabilidade de entregar a comida, a entregar a porção para uma viúva, aquilo era algo grandioso, era algo sério, era algo que você não podia se entregar de qualquer forma, você não podia ser alguém de qualquer maneira. Você tinha que ser alguém dedicado ao Espírito Santo, dedicado àquilo, né? E uma dessas 7 homens, né, era Estevão. E Estevão, só fazendo isso, entregando as coisas para as viúvas,
Ele pregava tanto a palavra de Deus, ele era tão usado por Deus. Por quê? Porque a gente atua nas 5 áreas. Mas ele era tão usado por Deus que ele foi o primeiro mártir. Os judeus viram ele como uma ameaça tão grande que acusaram ele e apedrejaram ele. Então, ele só entregava as coisas para as viúvas. Mas isso foi o suficiente para ele ser a primeira pessoa a morrer por Jesus. E essa é a diaconia, é o serviço. Então, o ministério, aqui que diz a diaconia, é o serviço. Por exemplo, o que Estevão fazia, entregar as coisas para as viúvas. Isso é um tipo de serviço. Isso é um ministério. Ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta com dedicação. Eu fiquei com dúvida aqui, mas o Mateus não me respondeu se isso era a mesma coisa que o profecia ou não. Aí a gente não vai falar sobre isso. E o que contribui com liberalidade. Liberalidade significa sinceridade de coração. Então tem gente que sim, ele tem um ministério de contribuir para a obra de Deus. Às vezes a pessoa é cheia da grana, mas isso tem um objetivo. Não é para ela ficar se esbaldando com dinheiro por aí, não. É para ela contribuir para a obra de Deus, é para ela financiar a obra de Deus. E ela faz isso com liberalidade, ou seja, com sinceridade de coração. Ela não faz isso porque ela quer ganhar visibilidade, porque ela quer ganhar glórias para si, porque aqui no início a gente fala, não pense de si além do que convém. Então ela não faz isso pensando de si além do que convém, ela faz isso porque ela crê que isso é o chamado de Deus para ela. Ela crê que, tipo assim, o que Deus está me dando é para eu financiar a obra de Deus, não é para mim, não é para eu me esbaldar aqui na terra. Não é isso que ela pensa. Ela pensa para contribuir com a obra. E o que preside com diligência, exerce com misericórdia, também não vamos falar, mas depois eu vou mandar para vocês no grupo da Sarça explicando melhor sobre isso. Até aqui tá tudo bem sobre os dons ministeriais? Sim. Que bom. Então agora nós vamos ir para os dons espirituais. Porque vai chegar o momento, vai chegar o momento. Ok, então os dons espirituais a gente vai abrir em 1 Coríntios 12, 4. E se abriu, diz amém, porque eu não sei se abriu. Amém. Eu não entendi nada. Vamos continuar. E a Thaís que não sabe o que aconteceu. Se eu tava sendo entendido, eu e pronto, então igual tu vai tirar tudo. Tá. Até não entendeu nada. Então tá. Vamos lá, vamos ler 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 12, 4, perdão. 12, 4, a gente vai ler até o 8. Vamos lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, Gente, eu tô Romanos. Perdão, eu tô em Romanos. Será que eu tô bem reversa? Eu tô olhando, caraca, tá muito igual. Nossa, eu já ia falar, gente, tá vendo? Tá igualzinho o outro versículo. Não, é que eu tava errado. Agora sim. Chegamos no certo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos parar aqui rapidinho. Isso aqui que ele fala, os dons são diversos, e há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações. Então, os dons espirituais são diversos. Os serviços, eu creio que seriam os dons ministeriais. E as realizações é o que a gente falou antes. Deus vai usar você numa mesma área de diferentes formas. Mas Deus também pode usar o mesmo dom espiritual de diferentes formas. E a gente vai ver isso aqui que eu vou dando uns exemplos para vocês entenderem. Diferentes realizações, né? Vamos continuar então no 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vamos parar aqui também. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
todo dom, seja ministerial ou seja espiritual, nunca é para você. Sempre é para os outros. Você nunca vai ser usado no seu ministério para você mesmo. Você nunca vai ser usado num dom espiritual para você mesmo. Por quê? Porque o objetivo de Deus é uns servindo uns aos outros. Então você vai servir alguém, mas alguém vai te servir. Seria muito fácil seu coração se encher de soberba. Exatamente. Você não precisaria do outro. Não precisaria haver um corpo. Por quê? Porque você se basta. Você já é usado para você. Então você não precisa da outra pessoa. Então, nunca vai haver um dom para você. É sempre para o outro. E outra pessoa vai ser usada para você. E assim nós vamos servindo uns aos outros. Por quê? Porque nós somos um corpo. Não existe mão... não existe mão sem pé. Não existe pé sem perna, não existe braço sem mão e assim por diante. Não existe corpo sem uns aos outros. A vida com Deus é uma vida coletiva. Não é à toa que Deus é 3 em 1. Deus nem é 1, Deus é 3 em 1. Por quê? Porque a vida com Deus é uma vida coletiva. Deus não gosta de ser sozinho e Ele não gosta que as pessoas também sejam autossuficientes. Por mais que Deus seja autossuficiente, Ele, sendo autossuficiente, nos criou. Olha, Ele sendo autossuficiente, escolheu cooperadores com Ele na terra. Então, mesmo que Deus se baixe, Ele ainda quer algo com as pessoas. Ele ainda quer algo coletivo. Então, a gente aqui não vai ser autossuficiente. Então, não existe dom para você. Por isso, o dom é para um fim proveitoso, é sempre para o outro. Está dando para entender até aqui? Então, agora a gente vai para os dons, olha que maravilha. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da... A gente vai ler todos os dons e depois eu vou indo em cada um deles. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, antes da gente entrar aqui nos dons especificamente, a gente vai se atentar também a esse último versículo, que o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, primeiro, o dom nunca é para mim, porque a vida com Deus é uma vida coletiva, não existe vida com Deus sozinho. Eu vou servir alguém e alguém vai me servir, e assim todo mundo serve uns aos outros. E segundo, os dons espirituais, eles não sou eu quem diz no que eu vou ser usado. É o Espírito que distribui como lhe apraz. Então, o Espírito vai ver você e vai falar, agora eu vou usar o Alifer nesse dom. Agora eu vou usar a Yasmin nesse dom. Agora eu vou usar o Rafael nesse dom. Por quê? Porque é como o Espírito apraz para ele. O que você precisa fazer? Qual é o meu papel? Aceitar. Por quê? Porque, por exemplo, Deus quer usar, o Espírito Santo veio e quer usar a Yasmin em profecia. A Yasmin pode dizer não para o Espírito Santo. Ela pode falar, não, eu não vou dar essa profecia. Ah, vem aqui, Deus quer usar o Alifer em variedade de línguas. O Alifer pode falar, vou ficar de boca fechada, eu não vou falar. Eu não vou ser usado, não quero ser usado. Então você pode permitir ou não ser usado, mas você não pode escolher como você vai ser usado por Deus. É o Espírito Santo quem vai e usa você. Mas você pode pedir a Deus. Você pode pedir a Deus, porque aqui em 1 Coríntios, se não me engano, 13, que é depois desse capítulo, Paulo fala o seguinte, mas buscai com zelo os melhores dons. Por que Paulo diz isso? Porque a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso, é para o outro, é para a necessidade que o outro está precisando. Então você pode pedir a Deus, Deus, eu quero ser usado no que a minha igreja está precisando nesse momento. Deus, eu estou indo lá falar com fulano, eu estou indo lá visitar fulano. Me usa em algum dom que aquele fulano está precisando. Então você pode ser usado nos melhores dons para aquela pessoa ou para a igreja naquele momento. Você pode pedir isso a Deus.
Mas é Deus quem vai distribuir a você conforme lhe apraz, que é o Espírito Santo quem sabe das coisas, não a gente. Tá dando para entender até aqui? Muito bem. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês não entenderam direito, por favor, falem, porque essa é uma aula bugada. Então, é difícil de entender. É, porque é difícil de entender, porque é muita coisa. Então, às vezes, confunde. Então, se vocês não entenderam, entenderem mais ou menos, ou não sabem se é isso mesmo que vocês entenderam, levanta a mão e pergunta. Ok? Beleza. Então, a gente entendeu que os dons não são pra gente, e a gente também entendeu que o Espírito Santo é quem decide qual dom ele vai usar. Por quê? Porque é para a necessidade das pessoas e não para a nossa necessidade. Mas a gente pode pedir a Deus, sim. Deus, eu quero ser usado na necessidade que fulano está precisando nesse momento. Quero ser usado na necessidade que a minha igreja está precisando. E Deus vai gostar de que você peça isso. Deus gosta de gente ousada. Ó, Senhor, me dê ousadia. Vamos lá, então agora a gente vai falar de cada dom individualmente. Primeiro, ele fala o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um... perdão, estou falando errado. Primeiro ele diz o seguinte: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Alguém tem alguma ideia do que pode ser a palavra de sabedoria? Deus te mostra algo a respeito daquela pessoa, de alguma situação dela, para que aquela sirva de testemunho para aquela pessoa. Não. É. Sabedoria seria bom conselho? Tá bom. Isso, sabedoria seria um bom conselho, mas não só um bom conselho, um conselho vindo do céu. É um conselho vindo do próprio Deus para aquela pessoa. Isso é palavra de sabedoria. E aí depois ele continua. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aí é o que o Rafael falou. É quando Deus te faz saber algo que não teria como você saber naturalmente. Então, por exemplo, ontem eu fritei banana frita para comer na janta com a comida. Ninguém teria como saber disso, só as pessoas da minha casa. Aí hoje a Yasmin chega e fala assim: Deus me falou que ontem você comeu banana frita na comida. É algo que ela não teria como saber, só Deus poderia falar para ela. Isso é o dom de conhecimento. Já julgou que você comeu banana. Eu gosto. Fala, Coutinho. O conhecimento também poderia ser, por exemplo, eu não lembro onde está na Bíblia alguma coisa e eu falo, ou entraria na palavra de sabedoria? Eu acho que sabedoria, porque o conhecimento, eu acho que é um conhecimento a respeito do outro. Algo que... Eu penso que a diferença disso aí é de conhecimento, é informação, que não tem como a pessoa saber, cara, ela sabe. E a de sabedoria é o que fazer com a informação. Então, no exemplo da Bíblia, por exemplo, seria você lembrar de um versículo. Para falar o que fazer com a informação. Mas se for você explicar esse versículo, aí para mim já é sabedoria junto. Mas não é o Às vezes pode vir os dois, eu não sei se do isso é dom que possível. ela está falando. Porque o conhecimento do dom é tipo, informação privilegiada. E saber de um versículo para alguém que leu a Bíblia toda, ou para alguém que Por exemplo, eu nunca li Bíblia cresceu toda. na igreja, é nada mais do que um conhecimento adquirido naturalmente. Tipo, Deus vai só te lembrar do conhecimento. Eu estou falando porque, por exemplo, vamos supor que eu nunca li o livro de Salmos e eu Uhum. falo algo que está escrito lá da forma que está lá, não seria isso? Mas Se você eu nunca li. Mas você nunca ouviu o versículo? Tipo Ninguém isso. nunca falou esse versículo e de Tipo repente isso. ele surgiu na sua cabeça. É uma boa pergunta, porque eu penso o seguinte: se você falar o versículo, você já vai falar ele com uma palavra. Então talvez se encaixaria em sabedoria. Porque geralmente você não vai falar só o versículo, você vai falar o versículo com uma palavra. Ou o próprio versículo vai ser a palavra, né? Para a pessoa já vai bastar. Por exemplo, uma pessoa está passando por um problema e aí eu começo a conversar sobre a Bíblia com ela, algo que vai confortar ela naquele problema ou vai ajudar ela. Seria de conhecimento ou de sabedoria ou não seria muito? Sabedoria. Porque você vai estar dando um conselho para ela, que vai estar acalmando ela, que vai estar dando um direcionamento para ela. Não tem nada assim... O conhecimento é mais tipo, Deus te falou... Vou dar um exemplo para ficar melhor. Eu estou passando por um problema difícil e eu não sei o que fazer em relação a esse problema. Eu não contei esse problema para ninguém.
Então alguém é usado por Deus em conhecimento e sabedoria ao mesmo tempo. Ele vai chegar para mim e vai falar assim, você está passando por isso, isso e isso, não é? Sim. Conhecimento. Não tinha como ele saber o que eu estava passando. Mas depois, aí quando eu falo, sim, eu estou passando por isso, ele vai e fala, então, Deus manda te dizer que você deve fazer isso, isso, isso e isso em relação a esse problema. Sabedoria. Eu acho que é isso mesmo. Deu para entender? Então, aqui nesse exemplo também que eu dei, mostra a diversidade nas realizações. Por quê? O exemplo que eu dei, a pessoa foi usada nos dois dons ao mesmo tempo. Juntos, em conjunto, os dois dons. Então, Deus, ele é multiforme. Ele não vai usar você só em um dom, às vezes ele vai usar dois dons juntos ali no momento para formar algo para aquela pessoa. Às vezes ele vai usar um dom só. Geralmente, eu quero crescer mais, mas geralmente eu só sou usada em palavras de sabedoria. Eu nunca fui usada em palavras de conhecimento, não que eu me lembre, acho que não. Então, geralmente eu sou usada em palavras de sabedoria. Então, eu geralmente só dou conselhos para as pessoas do céu. Mas o mesmo dom também pode ser de várias formas diferentes. É. Quando você liga, pode falar de outro dom? Pode, vou dar um exemplo. Igual? Não, vou dar um exemplo de conhecimento de outra forma. Sonhos. Você pode sonhar com uma pessoa, algo que você não teria como saber da parte dela. E às vezes no sonho pode vir o sonho, o que vai acontecer com o que está acontecendo com a pessoa, mais um conselho para ela do que ela deve fazer. Às vezes você pode, tipo assim, no sonho não vai ser o que a pessoa, Deus falando, agora a pessoa deveria fazer isso. Às vezes é a pessoa fazendo aquilo. E aí você vai virar para ela e falar, olha, eu sonhei que você estava passando por isso e isso é verdade? Ou que aconteceu isso com você, é verdade? É, sim. Mas eu sonhei que você fazia isso, isso e isso e dava certo. Conhecimento e sabedoria, só que em sonho. Fosse, por exemplo, um sonho de alerta, entraria em conhecimento ou seria mais a parte de profecia? Profecia. Conhecimento é sempre algo do passado. Algo do passado ou do presente, algo que aconteceu ou está acontecendo, nunca é do futuro. Se é do futuro, se encaixa em profecia. Pode falar. Não, porque eu ia falar exatamente. Se fosse outro dom, a gente vai entrar, deixa eu entrar nele. Depois eu dou exemplo de outro dom. Aí quando eu entrar, aí você fala. Tá. Então, deu para entender até aqui? Coutinho, eu vou confirmar depois se essa questão do versículo se encaixaria em sabedoria ou conhecimento. Mas, por enquanto, eu acho que se encaixaria em sabedoria. Mas aí eu vou confirmar e depois falo. Vamos continuar, então. Deu para entender mais ou menos conhecimento e sabedoria? Beleza. Continuando. Há outro, no mesmo espírito, a fé. Aqui buga a cabeça das pessoas. Por quê? Porque fé não é dom. Como assim? Deus me deu fé para eu aceitar ele, mas aí ele estaria me controlando, né? Não. Esse dom existe uma diferença entre fé e dom da fé. Existe a fé normal, sua fé, nossa fé, né? E existe o dom da fé. O que é o dom da fé? É quando você não tem muita fé para realizar alguma coisa. Geralmente, por exemplo, o dom da fé pode vir junto com o dom de cura. Que às vezes, por exemplo, Deus vai lá e te manda orar pela cura de... A pessoa não tem braço. Aí Deus vai lá e fala, vai lá que eu vou te usar para curar e devolver o braço dela. Às vezes a sua fé para aquilo está lá embaixo. E aí, Deus precisa aumentar a sua fé. Então, junto com o dom de cura, Deus vai te dar o dom da fé. Ou seja, Ele vai te dar uma porção de fé maior para que você consiga fazer aquilo. O dom da fé é quando você tem muita pouca fé para fazer determinada coisa. Às vezes pode ser algo que não tem a ver com outro dom, mas para fazer algo. Você tem muita pouca fé para aquilo. E aí Deus vai lá e te dá um dom, uma porção de fé maior ali naquele momento para que você consiga realizar aquilo. Deu para entender mais ou menos o que é o dom da fé? Agora vamos continuar. A outra fé e a outra no mesmo espírito, dons de curar. Falei até do dom de curar porque às vezes o dom da fé vem junto com o dom de curar, né? Porque às vezes Deus te manda fazer algo muito
muito loucura e você não tem fé para aquilo. Então pode ser que Deus te dê o dom da fé ali para você conseguir realizar. Vamos lá. O dom de cura, a gente precisa falar sobre outras coisas relacionadas a ele. Por quê? Porque lá em Marcos 16, 17, diz bem assim: aquele que crê em mim falarão novas línguas, expulsarão demônios. Deixa eu ler com vocês, que aí fica mais fácil. Não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim, Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Só que aqui ele está dizendo para os que creem. Então não é um dom. Porque um dom é algo que você recebe de Deus ali para ser usado. Você permite que Deus te use. Mas aqui está falando aquele que crê. Então aquele que crê não precisa de dom para expulsar demônio. Precisa de você crer no nome de Jesus. Não precisa de dom para orar pelo enfermo para ele ser curado. Você tem que crer que Cristo, né, levou as nossas enfermidades na cruz. Então existe uma diferença entre orar pelo enfermo para ele ser curado e o dom de cura. Qual é essa diferença? A fé. Quando você não está sendo usado pelo dom de cura, quando você vai orar pelo enfermo, ele precisa ter fé e você precisa ter fé. Ou um dos dois precisa ter fé. Ou ele ou você, ou os dois precisam ter fé naquela cura. Então precisa de crer. Já o dom não precisa de crer. Se você for usado em dom de cura para alguém, aquela pessoa não precisa crer que ela vai ser curada. Ela vai receber a cura mesmo. Por quê? Porque é um dom de Deus que está sendo colocado ali sobre a vida dela. Mas se você não está sendo usado no dom, você vai orar ali pelo seu irmão, que é algo normal. Acontece, né? Quando a gente está doente, a gente ora para Deus curar. É algo normal. E aí Deus pode curar, né? Mas aí vai depender da fé. Aqueles que creem. Fala, Fran. Não lembro se todas as vezes, mas muitas vezes Jesus, antes de fazer algum milagre, ele perguntava se a pessoa tinha fé. Exatamente. Então não entrava nessa parte de dons de cura. Não, mas às vezes Jesus não perguntava. Ele só chegava lá e curava. Às vezes, tipo assim, a pessoa só chegava ali, ai, Senhor, cura fulano. Ele impunha as mãos e ela era curada. Por exemplo, fala. Eu fui fazer xixi, aí eu aproveitei para perguntar se ele comeu alguma coisa. Aí nisso eu perguntei sobre a pergunta do culto, sobre Deus lembrar. Ou sobre falar um versículo que eu nunca tenho lido. Ele falou assim, primeiro que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então não tem como você lembrar de um versículo que você nunca leu. Então já não tem como. Oi? Não. Aí eu falei, então sempre quando você lembrar de versículo, Deus te lembrar, é porque você já leu um dia. Entendeu? Exatamente. Então não tem como te lembrar de algo que você nunca leu. Da Bíblia. Então é conhecimento? Não, mas ele falou que parte conhecer. Mas então, se Deus te lembrar um versículo que você nunca leu, é conhecimento? Ou Deus nunca te daria isso? Ele falou que Deus não vai te lembrar de versículo que você nunca leu. Mas então, se Deus te der um versículo na sua cabeça que você nunca ouviu, é conhecimento? Não, essa questão assim. Aí não resumindo, aí terminando, ele falou assim, mas no momento lá, faz quando você já leu, só que não lembra que leu e tal. Deus te dá o versículo e ele vai te dar logo depois um conselho, então isso vai ser palavra de sabedoria. Você vai usar aquilo para um propósito, e não ficar puro ali. Eu entendi. Não, eu falei, eu nunca ia. Ele falou assim, não tem como. Que mas então não pode ser lembrar. Tira a palavra lembrar, ou seja, Deus não me lembrou, Deus só falou comigo o versículo. Eu falei assim, aí você não tem como. Então você nunca pensaria em um versículo que você nunca leu. É isso? Exatamente. Deus não pode dar essa palavra para a pessoa. Mas se ele fizer isso, ele tá, criando uma revelação. Abraônico, professor. Abraônico. Tipo algo que não tem nenhum fundamento. Não, por exemplo, se Deus faz isso, por que ele não vai numa
comunidade indígena isolada, onde nenhum missionário chega, fala no ouvido de alguém que Deus amou o mundo de tal maneira. Que Ah, Deus entendi. Faz sentido. Faz sentido. Não faz isso? Porque você precisa ouvir para crer. Tá certo, tá certo. Então Deus não daria um versículo da Bíblia que você nunca ouviu na sua cabeça. Ele poderia falar com você algo e isso tem uma base bíblica, obviamente. Isso com certeza vai ter uma base bíblica, mas ele não vai te lembrar do versículo. Eu entendi isso? Então, tipo assim, por exemplo, Deus fala algo com você, ele não fala nenhum versículo, mas aquilo que ele falou tem uma base bíblica, só que não é o versículo. Eu entendi. Vai vir. Tá? Aí continua, depois a gente volta. Vamos lá. Então, exatamente isso que você deu exemplo, Fã. Tinha vezes que Jesus, ele perguntava, você tem fé? E tinha vezes que ele não perguntava. Tinha vezes que ele só chegava lá, impunha as mãos e curava o enfermo. E a gente também tem que pensar o seguinte, dons de curar, gente, é sobre enfermidades, sobre coisas que têm a ver com doenças, com coisas do corpo. Então, depois a gente vai ver outro dom que é para outros tipos de coisas, mas, por exemplo, ressuscitar morto. Isso não é doença. Isso é algo da vida. As pessoas morrem. Então, isso não é curar. Fecha rápido cada gato. É dom de maravilhas. Isso não é curar, porque morrer é algo da vida, morrer é algo assim... Não é uma doença. Morrer não é doença. Morrer é algo natural que acontece com as pessoas. Então, mas, por exemplo, você caiu, quebrou sua perna. Sua perna ser colocada no lugar. Pode se encaixar como dom de cura. Porque você teve um desvio ali na sua saúde. Então, se encaixa como dom de cura. Você desenvolveu um câncer. Aí você foi curado. É um dom de cura. Por quê? Teve algo a ver com a sua saúde. Pode levar à morte. Exatamente. Não necessariamente a pessoa morre só quando ela está doente. Exatamente. Então, dons de cura tem a ver com o seu corpo, com a sua saúde, com doenças e esse tipo de coisa. Mas não tem a ver com outras coisas ruins, tipo morte, por exemplo. Isso não é cura. Isso é maravilha, que a gente vai ler depois. E aí, dons de cura, a gente entendeu aqui que é diferente de oração por cura. Por quê? Deus cura. Cura. Por quê? Porque na cruz ele levou as nossas enfermidades, ele se fez doente. Por quê? Doença é uma das coisas ruins da vida, uma das coisas que acontecem por causa do pecado também, né? Por causa do nosso corpo caído, então nosso corpo ainda não é um corpo glorificado. Então acontece. Então Jesus também levou isso na cruz, nossas enfermidades. Então nós podemos orar uns pelos outros para sermos curados. E a gente pode com certeza ser curado, mas a gente vai precisar de fé, porque não é um dom. E também eu vou dar um exemplo de diversidade de realização no dom de cura. Por exemplo, há o exemplo do cego. Quando Jesus vai lá, faz o barro, passa no olho do cego e fala, você vai lá, vai se lavar no tanque, que eu não lembro o nome do tanque, e quando você tirar, você vai ver. Isso é um exemplo de dom de cura, mas não é um exemplo de dom de cura normal. É um tipo de realização, porque Deus é multiforme nas suas realizações. Outro exemplo na Bíblia de algo diferente é quando... não sei se isso se encaixa como dom de cura, né? Mas... eu não sei se é o cego à beira do caminho, mas eu acho que é. Que Jesus vai e ora. Como que você vê... Não sei se ele ora, mas enfim, ele fala, como você vê agora? Aí o cego fala, eu vejo como árvores. Aí Jesus faz mais alguma coisa, e como você vê agora? Agora eu estou vendo tudo. Foi meio que gradual, vamos colocar assim ali, né? Então, a diversidade nas realizações, nas formas de fazer. Por que Jesus passou o barro na olho do cego? Não sei. Não sei, é só uma forma de realização do mesmo dom. Mas em outras partes, Jesus só falava assim, vá em paz, porque o seu filho foi curado. Então, é diversidade nas realizações. Vamos continuar, então. Tá todo mundo entendendo até aqui? Tá sendo tranquilo para vocês? Ótimo. Há outro dom de curar, já falamos sobre isso. Há outro, operações de milagres. Exatamente o que a Yasmin falou. Ressuscitar morto, operações de milagres. Porque é algo grandioso, é algo fora do normal, é algo sobrenatural, mas não tem a ver com doença. Então, operações de milagres.
Não sei outro tipo de operação de milagre que poderia haver, mas talvez fosse tipo andar sobre não vou dizer que é um dom, né? Mas andar sobre as águas, vamos colocar assim, se tiver um objetivo, um fim proveitoso, né? No caso de Pedro, teve um fim proveitoso. É outro exemplo. Mas eu gosto muito de falar sobre a ressurreição, né? Ressuscitar mortos, porque é algo muito grandioso e não se encaixa no dom de cura e dá para entender que é uma operação de maravilha. Próximo, profecia. Aí vamos diferenciar profeta de profecia. O profeta vai ser muito usado em profecia, mas profecia não é igual ao chamado de profeta. O chamado de profeta é o quê? Fiscalizador da obra. Ele vai, ele vê se está tudo indo como os conformes. Mas a profecia é quando você é usado para exortar, consolar ou... Eu esqueci a outra palavra. Exortar, consolar ou... Não lembro, mas vamos colocar só exortar e consolar. Exortar ou consolar alguém. Então, por exemplo, vamos supor que o Aleph é usado aqui em profecia. Nem sempre profecia, gente, é aquilo assim, ai meu Deus, porque Deus, é isso que te digo, e pá. Não, nem sempre é assim, porque há diversidade nas realizações. Às vezes o profeta pode chegar e falar algo normal, mas ele foi usado em profecia, você nem percebeu. E profecia tem a ver com o futuro também. Conhecimento é sobre o passado e o presente, mas profecia é o futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastor Luísio, da Igreja Videira, uma vez uma mulher chegou para ele e falou que ela tinha muito medo de demônio. E aí ele, como um bom mestre, explicou para ela, né? Primeiro ele identificou porque ela tinha medo de demônio, e aí ele foi lá e deu um conselho para ela, né? Ensinou ela o certo, e aí ele falou o seguinte, nessa semana você vai ter um encontro com o diabo. Ele só falou normal. E aí ela não botou muita fé, mas no mesmo dia, na mesma semana, na célula, uma pessoa ficou endemoniada na célula. Então ele foi usado naquele momento ali, quando ele falou aquilo, ele foi usado em profecia, porque ele falou algo que iria acontecer no futuro para ela. Mas a profecia também pode ser para exortar um irmão ou para consolar o irmão. Por exemplo, uma coisa que a Naila foi usada esses dias em profecia para o Will. Por quê? Deus falou algo para ela que era uma exortação, mas também era uma exortação relacionada ao futuro. Ela falou assim, Will, se você continuar assim, vai acontecer isso, isso e isso com você. Foi profecia. Era uma exortação, mas também era algo que ia acontecer no futuro. Por isso que eu acho que Deus não fala melhor. Porque Deus, Deus, nessa palavra parece que está trazendo o Will por medo. E a pessoa não vai ficar com o Senhor por medo. Aí eu falei assim, mas você acha que eu devo falar isso pra alguém? Ou você acha que eu devo ficar na minha, tentando achar alguma coisa, alguma resposta sobre isso? E aí ele falou, pra Thaís. Aí na hora que eu falei pra Thaís, na mesma hora, Thaís, eu entendi, é isso. Aí eu, caraca. Aí tudo fez sentido. Então, Mateus, profecia para exortar, consolar e mais o quê? Corrigir, isso, corrigir. No caso da Nala, eu creio que foi uma correção também, para trazer o Will para o caminho certo. Então o profeta também vai ser muito usado em profecia, né, gente? Mas a gente pensa que profecia é só para o futuro, também. Mas nem sempre, às vezes vai ser uma exortação. Por isso que o profeta é muito usado em profecia, porque ele vai exortar a igreja para seguir o caminho certo. Ok? Tá dando para entender? Ótimo, muito bem. Continuando, há outro discernimento de espíritos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque existe algo em outras religiões, principalmente porque eu não tenho muito conhecimento, mas enfim, em outras religiões chamado médium, ou chamado visão aberta, dom de visão aberta que eles falam. Que é uma pessoa que, ela tem muita sensibilidade ao espiritual, ela vê fantasmas, ela vê um monte de coisa, ela vê demônio, ela vê nananã. Gente, isso não é um dom que existe na Bíblia. Se você vê demônio, se você vê alguma coisa, não quer dizer que você tem dom de visão aberta, porque isso não existe. O que existe é o dom de discernimento de espírito. Mas não existe dom, né? Não existe dom de visão aberta.
Isso é algo que criaram em outras religiões. Outras religiões. Acho que em outra aula foi dito que visão aberta seria uma das formas de realização desse Poderia se encaixar, e eu vou explicar isso agora, mas o termo visão aberta não é bíblico, e o termo visão aberta, ele, se você falar isso para alguém, a pessoa vai entender outra coisa. Ela vai entender, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava no TikTok, como sempre, aí eu vi uma publicação sobre Eclesiastes, e aí eu resolvi comentar na publicação. E aí eu falei um termo, eu falei assim, vida após a morte. Quando eu falei vida após a morte, eu estava querendo dizer a eternidade. Só que todo mundo me respondeu, tipo, não, vida após a morte não existe. Então você está dizendo que existe fantasma? Então você está dizendo que os mortos vivem? Aí eu entendi que para as pessoas, vida após a morte é um termo que significava alma, reencarnação, alma penada, fantasmas, literalmente espíritos vivendo após a morte, tipo essas coisas. Então, tipo assim, pra mim, eu não tava querendo dizer aquilo, mas para as pessoas, aquele termo significava aquilo. Então, não usem o termo visão aberta, porque visão aberta é um termo que para os outros significa outras coisas, e aí você vai confundir a cabeça das pessoas. Então, o que existe é discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é literalmente você discernir qual espírito está atuando. Então, por exemplo, às vezes, gente, não é porque... eu vou falar isso depois. Por exemplo, chegaram para você e deram uma profecia. Falaram, tipo, uma palavra de conhecimento de algo que estava acontecendo com você e depois te falaram algo para você fazer sobre aquilo. E aí você, na hora, sente algo ruim. Você sente, tipo, não, tem algo errado aí. Não tá dando certo isso. Você tá tendo um discernimento de espírito acerca de que espírito está atuando naquela pessoa. Não é o Espírito Santo que está atuando. Então, é um espírito maligno que está atuando. Quando eu digo espírito maligno, não quer dizer que aquela pessoa está possuída, mas quer dizer que aquela pessoa está sendo influenciada por um espírito ruim. Às vezes ela pode estar possuída mesmo, mas às vezes ela pode estar só sendo influenciada. Por quê? Porque às vezes muito cristão é influenciado pelo diabo. E vai lá e fala coisas que não é de Deus. Mas por quê? Porque ele está se deixando ser influenciado pelo diabo. Acontece muito. Ele ainda é cristão, ele não está possuído nem nada, mas ele está sendo influenciado pelo diabo. Então, isso é o discernimento de espíritos. É quando você discerne qual espírito está atuando naquela questão, naquele momento, naquela fala, naquele dom, entende? Naquele dom, entre aspas. Porque o diabo pode se disfarçar de anjo de luz. Então, o diabo, ele pode fingir que é Deus. Se fingir de Deus, fingir que é Deus que está falando para tá usando aquela pessoa, mas não é. E aquela pessoa boba pode estar achando que é o Espírito Santo que está usando ela, mas não é não. E às vezes é maldade mesmo. Por exemplo, o exemplo da Bíblia. Uma vez o apóstolo Paulo e Barnabé, eu acho, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram para uma cidade que eu não me lembro bem. E nessa cidade existia uma menina que era usada por um espírito maligno. E as pessoas ganhavam, os donos dela, né, patrões, ganhavam muito dinheiro com as profecias dela, com as adivinhações, isso, com as adivinhações dela. E sabe o que ela dizia para Paulo e Barnabé? Ela só gritava assim, eles são homens de Deus. Ela estava falando certo. Eles são homens de Deus. Mas por que aquilo era tão ruim? Porque aquilo só fazia as pessoas terem mais confiança nela. Não. Essa menina está certa, então vou lá me consultar com ela. Na verdade, estão se consultando com o diabo. E aí Paulo pega e repreende o espírito dela, inclusive prendem ele, né? Porque os patrões ficam muito com raiva porque perderam a sua fonte de lucro, né? Então vão lá e Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, não lembro, foram presos e tal. Foram Paulo e Silas, né? Paulo e Silas foram presos e tal, nananã. Então, tipo, às vezes o diabo pode falar coisa certa sobre você, mas o objetivo dele não é certo. Às vezes os caminhos podem ser caminhos de bem, mas o fim é morte. Então, para isso serve o discernimento de espíritos, para você saber qual espírito está atuando, porque nem sempre porque a pessoa está falando algo aparentemente certo, ela está sendo usada por Deus. Às vezes ela está sendo influenciada pelo diabo, ou literalmente sendo usada mesmo, no sentido de possuída pelo diabo para falar aquilo, como no exemplo bíblico que eu dei, e você tem que saber. Eu ia lembrar